Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né, da parte de matemática. A gente vai fazer a interpretação referente a uma medida desconhecida, né, tomando como base aqui esse modelo prismático. A gente pode observar que tem uma série de valores aqui identificados e o que a gente quer descobrir é o valor de x, né? Então aqui a gente tem o H, 60 milímetros, a altura total aqui do modelo. O I, né, representa aqui a espessura dele, 25 milímetros. C, 90 milímetros, o comprimento total. D, a altura da base até ali, a incidência ali do triângulo. E o nosso objetivo é descobrir o x, né? Ou seja, a gente observando frontalmente, né, é só esse espectro aqui desse modelo que vai nos interessar, né? Por que eu estou dizendo isso? Nesse caso, o I aqui, ele não vai ter impacto nessa análise, já que a gente está vendo só uma análise referente ao seguinte, fazer aqui um esboço. A gente vai estar pegando só esse modelo aqui, onde o nosso objetivo basicamente vai estar ligado ali ao triângulo, né? Porque a gente está querendo descobrir esse valor aqui, que seria o valor de x. E aí a gente tem esse comprimento total que é 90, e a gente tem um ângulo aqui da peça que é 60, né, o ângulo desse triângulo, né? Então com isso a gente consegue descobrir o comprimento da base. Encontrando o comprimento da base, vai ficar sobrando os lados aqui. E aí a gente pode subtrair do total, que é 90, e dividir por 2 e encontrar o valor de x, né? Já que a gente está falando de uma relação complementar, né, a gente subtrai 90 da base do triângulo. O que sobrar, a gente divide por 2. Por que dividir por 2? Porque a gente está falando de dois elementos aqui iguais. Se a gente pegar, exemplo, vamos supor que a gente calculou, deu 30 ou deu 70 a base do triângulo. Então a gente vai ter 70 aqui, né, e vai ficar faltando 20 para chegar ao complemento dos 90. Então, exemplo, vamos supor que eu diga 20 é esse comprimento aqui. Ou seja, eu teria 20 mais 70, 90. E essa parte aqui não tem comprimento nenhum. Então, lembrando que aqui no caso são comprimentos iguais, é só dividir por 2 que a gente encontra o valor tranquilamente. Então, nesse caso, a gente tem aqui o ângulo, né? A gente tem um ângulo que é 60 graus, e a gente tem essa altura aqui, né? Essa altura é 10 milímetros, né? Que representa aqui o D. Ou seja, se a altura total é 60 e essa altura aqui é 10, é só a gente subtrair 60 menos 10, nesse caso aí vai dar igual a 50. Então a altura do triângulo é 50. O que é que a gente vai fazer? A gente vai deslocar desse desenho um triângulo retângulo. A gente vai deslocar um triângulo retângulo. Ou seja, eu tenho a altura do triângulo, que é 50, e eu tenho o ângulo dele, que nesse caso a gente está pegando ali uma relação agora simétrica. Então seria 60 dividido por 2, que dá igual a 30. Então ficaria mais ou menos assim. O ângulo de 30 graus, vou colocar aqui ao lado 30, e a altura, né, a altura seria de 50 milímetros. Vou colocar aqui H, tá aqui, H', 50 milímetros. Beleza, então com isso é só utilizar uma relação trigonométrica, né? O que acontece? A gente tem a altura ligado a esse ângulo aqui, então seria no caso cateto adjacente, e a gente está querendo descobrir esse comprimento do ângulo, que seria o cateto oposto. Então a gente tem uma relação de cateto adjacente e oposto. Observando, né, nas funções trigonométricas, a gente identifica o seguinte: você pode olhar uma tabela, pode usar a calculadora científica, onde a gente precisa saber o que? Se a relação trigonométrica é tangente, a gente precisa saber a tangente de 30. Então, no caso, aí, se a gente for olhar uma tabela, utilizar uma calculadora científica, a gente vai chegar que a tangente de 30 é aproximadamente 0,57. A tangente de 30 é aproximadamente 0,57. Ok, o que é que a gente faz com isso? É só multiplicar o 0,57 pela altura, que é 50. Então, a gente teria aqui, vamos colocar aqui, vou colocar aqui como um Z. Esse Z seria essa largura aqui do cateto. Então a gente teria aqui Z igual a 0,57 multiplicado por 50, né?
Então, fazendo essa multiplicação, 0,57 multiplicado por 50, a gente vai encontrar aí 28,5, né? Então, Z, vou colocar aqui em cima, o Z seria igual a 28,5. 28,5. Beleza. 28,5 é só metade aqui do triângulo. Só metade do triângulo. Eu preciso ter o outro lado. Como ele é simétrico, é só pegar 28,5 e multiplicar por 2. 28,5 multiplicado por 2 vai dar 57. Logo, o comprimento aqui da base desse triângulo seria 57. E aí o que é que está faltando? Fazer a subtração 57 em relação a 90, né? Logo a gente teria 90 menos 57, que daria 33. Lembrando, a gente está querendo descobrir aqui o valor de x, né? E no caso aqui é uma relação simétrica. Então eu teria 33 dividido por 2, que daria 16,5. Logo, x é igual a 18 ou 16,5, 16,5 milímetros. Então a gente teria 16,5 milímetros de um lado, 57 da base do triângulo, mais 16,5 do outro lado, chegando ao comprimento de 90 milímetros, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!